YouTube, mas eu quero começar, então, agradecendo ao DCE pela parceria constante, né, por a gente estar sempre juntos fazendo esse tipo de atividade. Quero agradecer às colegas, né, que se propuseram a estar aqui compartilhando as suas visões, né, sobre essa questão. Reforçar que a gente espera que não seja só esse dia, né, que nós possamos discutir a temática, a questão da mulher na universidade, da mulher na sociedade, né, ao longo do ano inteiro, né, não somente no dia de hoje. E vou passar imediatamente, então, a palavra para a professora Alana Razinski de Mello. A Alana, ela é historiadora, é formada em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e tem o mestrado dela também nessa área, né, na História, e ela defendeu a dissertação dela recentemente, e a temática da dissertação é uma comparação em como éramos vistos, né, não só as mulheres, mas hoje ela vai focar na questão das mulheres, há cerca de 70, 80 anos atrás, e como estamos hoje, né. Então, Alana, por favor, depois da palestra da Alana, aí nós teremos as falas, né, para contextualizar essa questão que ela traz para dentro da nossa condição de universidade. Nós teremos as falas da professora Raquel Guimarães, da professora Paola Dalcanal, da professora Maria de Lourdes Bernard, da nossa queridíssima Thaislane Costa, né, nossa estudante, e, por fim, a professora Rosângela Marques, também sempre prestativa e artística, né, para fazer uma singela homenagem a todos os nossos, as pessoas que estiverem participando. Eu também agradeço a Bruna, que está presente, ajudando sempre, né, Bruna? E ao Matheus, que é o nosso assistente técnico, né, assistente aí da produção técnica. Então, Alana, por favor, se você quiser iniciar a sua apresentação. Ok, então, bom final de tarde ou bom começo de noite para todos e todas. Então, eu sou professora Alana, professora de História, né? Trabalho com ensino fundamental anos finais e recentemente, né? Então, fiz a minha defesa do mestrado, que é focado em ensino de História pela UEPG. Então, é a minha primeira apresentação aqui depois da defesa. Estou muito feliz, né, de estar aqui. Então, o meu trabalho é focado nessa coluna que eu encontrei no jornal Otibagi, que é da cidade de Telêmaco Borba, na época que nem era Telêmaco Borba ainda. E essa coluna chama Que Sabe dos Homens e das Mulheres, né? Então, esse nome bem sugestivo. E eu, quando pesquisei essa coluna, tentei perceber, assim, justamente isso, né? Os estereótipos que estavam presentes nessa coluna e de que forma a gente pode questionar eles, né? Como eu fiz essa pesquisa voltada para o ensino, então eu tentava sempre pensar em como a gente podia questionar, já que meu objetivo era levar para a sala de aula, né? Então, como questionar esses estereótipos e desconstruir mesmo eles, né? Que eles não faziam sentido, não fazem sentido na nossa sociedade, mas, na verdade, muitos deles não faziam nem na época, né? Então, isso que eu pensei aqui quando eu fiz essa pesquisa. E aqui tem uma pergunta que era uma pergunta que as minhas alunas, né? Como eu sou professora ali da pré-adolescentes e adolescentes, né? Ali a partir dos 10 anos, dos 10 aos 15 anos, mais ou menos, meus alunos, as meninas principalmente, me perguntam até hoje, mas professora, onde estavam as mulheres na história, né? Então, quando a gente vai estudar a história, a gente foca muito na história dos grandes homens, dos grandes acontecimentos, né? E elas sempre me perguntavam isso. E aí, isso sempre ficou na minha cabeça, né? Porque quando a gente vai pedir, né? Se eu pedisse para vocês falarem nome de homens que marcaram a história, teria muitos, mas e se eu falasse né, para vocês citarem nome de mulheres que marcaram a história, né? Será que seria a mesma quantidade? Seria mais? Seria menos, né? Então, isso sempre foi importante para mim, né? Então, pensar nessa pergunta das minhas alunas.
Aí aqui eu vou passar rapidinho só para contextualizar minha pesquisa, né? Então aqui é a ideia central, né? Como esses papéis sociais de gênero foram construídos e naturalizados ao longo do tempo, como eles reforçam preconceitos e até mesmo justificam violências, né? Então, pensando nessa coluna que eu já vou colocar aqui algumas imagens das colunas para vocês verem, né, do que ela se trata. Então, o jornal Tibagi, que é o jornal onde eu encontrei, né, essas colunas, a primeira está nesse primeiro exemplar aqui do jornal, de 1948. O jornal foi até 1996, mas a coluna eu encontrei até 1950, então bem ali no final da década de 40, né? E o jornal era focado principalmente para os operários da indústria Klabin. Para quem não sabe, né, Telêmaco Borba tem essa ligação muito forte com a Klabin. Então, já dessa época, o jornal pertencia, né, ao dono da Klabin e era distribuído principalmente para os funcionários da fábrica, que levavam para casa semanalmente o exemplar do jornal. Porém, a coluna, né, especificamente, ela não é só, ela não era escrita por alguém lá do jornal, né? Ela era comprada. Era uma coluna que era escrita nos Estados Unidos, traduzida, e aí eles publicavam. Tanto que aqui, né, essa Atla, que é acho que é distribuidora dessa coluna e tal, tinha outras coisas no jornal que também eram dessa Atla. E a coluna pode ser encontrada em outros jornais também do Brasil, não só no Tibagi. Daí aqui vamos falar sobre as colunas, que é o que realmente importa, né? Então eu dividi elas em categorias, e essas aqui são as categorias que apareceram, né? Sobre os assuntos da coluna. Então, casamento, comportamento, maternidade e paternidade, dinheiro, consumo e economia, política, aparência, trabalho e violência. Em cada um dessas categorias, a gente poderia analisar nas colunas, então, estereótipos que a gente tem ou tinha, né, a respeito de homens e mulheres. Então, primeiro aqui sobre o casamento, né? Então, uma coisa que eu percebi é que, ao analisar as colunas, né, que falavam sobre casamento, é que, primeiro, elas eram muito mais numerosas do que outras colunas, então, o casamento era um tema muito recorrente. E para as mulheres, especificamente, o casamento era colocado como a coisa mais importante, né, da vida da mulher, era o momento que ela ia casar, né? Então, boa parte das colunas que falavam com as mulheres falavam sobre casamento e sobre como elas deveriam agir no casamento, o que se esperava delas, enfim. Então, o casamento foi colocado, né, como a coisa mais importante, sempre pensando ali, né, na década final de 40, início de 50. Então, era essa questão do casamento. E até assim, fazendo uma relação, por exemplo, do trabalho com o casamento, a mulher nas colunas era descrita como uma pessoa que podia trabalhar até o momento que ela casasse. Então, depois que ela casasse, o trabalho dela era ficar em casa, cuidar da família, do marido, dos filhos, né? Então, é colocado esse como o papel da mulher aqui no caso. E essas duas colunas que eu coloquei aqui, elas têm, né, essas perguntas que iniciam, que mostram, assim, qual que era a visão, né? Quanto vale uma esposa? E aqui fala, né, quanto que um marido economiza tendo uma esposa no lugar de uma empregada, né? E aqui a mulher empregada tem mais facilidade para casar, então isso, como eu falei, a mulher trabalha até o momento que ela casa e depois, né, ela fica em casa cuidando da família. O que para nós, hoje em dia, a gente questiona muito, né, esse papel, mas na época também era uma coisa que, dependendo da classe social, já não fazia o menor sentido, né? Se a gente for pensar na Klabin lá, né? Tinham trabalhadoras mulheres, né? Pois uma família mais pobre não podia se dar ao luxo de só o homem trabalhar para sustentar a família. Então, as mulheres, na verdade, já saíam para trabalhar, essas mulheres mais pobres, né, há muito tempo. Então, era uma coisa meio assim, até meio idealizada. Aqui, pensando até, né, no fato da coluna não ser escrita no Brasil, a gente pode questionar. Mas, então, não, a gente pode questionar isso hoje, mas já na época era algo questionado. Aí, sobre o comportamento, então, a coluna tenta separar muito
costumes femininos e masculinos. Uma coisa que eu achei muito interessante é que, por exemplo, beber e fumar eram costumes masculinos que mulheres adotavam dos homens, né? Então, isso era uma coisa masculina. Aqui, né, tem uma mulher fazendo atividade física, né, que como isso parece que não se encaixa nela, então é uma atividade masculina também. Aí outras colunas falavam frequentar salão de beleza, isso é uma coisa feminina, né? Os homens que vão para um salão de beleza já não era uma coisa tão comum, parece, era algo questionável, algo que você podia rir até e tal. Então, tinha essa divisão do comportamento que é feminino e masculino, que a gente, né, vai repetindo, às vezes, até os dias de hoje. Então, coisa que mulher faz, coisa que mulher gosta de bolsa, sapato, homem gosta de carro, mulher veste rosa, homem veste azul, né? Então, esses estereótipos, assim, que quando a gente lê na coluna, né, a gente pensa assim que é uma coisa boba, mas quando a gente pensa na nossa sociedade, a gente ainda tem muito isso, né, do comportamento que a gente considera masculino e feminino, e como parece transgressor, né, quando uma mulher tem um comportamento masculino. E quando um homem tem um comportamento feminino, ele está se rebaixando, né? É esse o tom que a coluna dá muito, assim, quando o homem tem um comportamento considerado feminino, ele está se ridicularizando. Sobre maternidade e paternidade, a coluna, então, deixa muito claro que se esperava que as mulheres cuidassem, né, dos filhos, o homem é o provedor, então ele sustenta financeiramente, mas é a mulher que cuida. E eu trouxe essa coluna aqui, para exemplo, que eu acho que foi assim uma das que mais me impactaram quando eu estava, né, separando elas, que a pergunta é: serão as mulheres as responsáveis pela maioria dos sofrimentos do mundo? E daí coloca essa questão de que os homens, por mais terríveis que eles sejam, eles foram educados por uma mulher. Então, a mulher tem uma parcela de culpa. Aqui na coluna ele chega a citar Hitler, assim, por exemplo, né, que ele teve uma mãe e que, de certa forma, ela educou ele, né? Então, essa culpa da questão da criação dos homens, colocando ali como também uma responsabilidade das mulheres. Sobre dinheiro, consumo e economia, aqui uma coisa que fica muito evidente, assim, é aquela coisa da mulher gastadeira, né? A mulher que gasta muito, que o homem tem que trabalhar para sustentar os luxos, e que daí a mulher não liga muito para as coisas que ela ganha do marido. Numa coluna fala que as mulheres têm costume de perder joias que elas ganham do marido, enfim. Coloca, né, esse estereótipo, então, da mulher gastadeira e interesseira, né, que a gente tem até também nos dias de hoje, mas que, como eu disse, né, nessa época e hoje em dia, as mulheres, boa parte das mulheres trabalham, e se as mulheres não trabalham e também ficam em casa, como se o que elas fizessem em casa não fosse trabalho também, né, o serviço doméstico não fosse um trabalho super cansativo também, e que não merecesse ser valorizado, até financeiramente, né? Então, pensando nesse questionamento, né? E como eu disse, a minha ideia era trazer essas colunas não só para dizer quais os estereótipos que ela trazia, mas para começar a questionar eles, né? Questionar de onde que eles vêm e se eles realmente condizem com a nossa realidade. Política e vida pública, essa tinha pouquíssimas colunas que falavam sobre questões políticas, principalmente focado assim nas mulheres, né? Essa daqui era uma que falava sobre isso, e uma coisa interessante que falava aqui é que as mulheres conquistaram o direito ao voto, mas as mulheres não votavam em outras mulheres. E isso é uma coisa que talvez caiba a gente pensar até hoje, né? Nós votamos, mas nós elegemos mulheres, né? E quando a gente pega o número de políticos e políticas, né? A diferença que existe entre eles, principalmente agora, né? Que parece que na política, assim, essa diferença tem crescido muito, né? Então, e aqui também fala, então, como as próprias mulheres, né? O autor da coluna questionava como as próprias mulheres não valorizavam isso, pois elas não se elegiam. E uma outra coluna também que falava sobre política, falava como as mulheres
não estavam preocupadas na época em buscar seus próprios direitos, que as mulheres se reúnem para falar sobre moda, bolsa, sapato, e não para discutir política. O que me questiona se era isso mesmo que acontecia ou se era isso que o autor da coluna gostaria que acontecesse, né? Que as mulheres não pensassem muito sobre política e essas questões. Então, é um questionamento que me ficou na cabeça quando eu li essa coluna. Pensando ali na década de 40 e 50, né, nas mulheres daquela época, como se as mulheres dessa época não estivessem buscando seus direitos. Sobre aparência, aqui eu confesso que é um tema que eu não me agrado muito de pesquisar, porque essa questão da aparência ela é tão maçante para a gente, né, no dia a dia, que quando a gente vai estudar sobre isso, né, às vezes nem quer saber. Mas aqui falava, né, como as mulheres se importam mais com a aparência é mais importante para as mulheres, e como as mulheres de boa aparência têm mais facilidade no mundo, né? Na década de 40 e 50, então, falavam sobre isso. Como uma mulher, descreve como uma mulher de boa aparência conseguiu convencer um juiz de que ela não era culpada de algo que ela cometeu. Então, por exemplo, né, como a aparência é valorizada para as mulheres. Sobre o trabalho, aqui, né, já comentei quando falei sobre casamento, que o trabalho, então, para a mulher era o trabalho, muito mais o trabalho doméstico do que fora de casa, porque fora de casa ela trabalhava até ela casar, porque eu já comentei sobre a contradição que existe nisso, né? E também fala sobre algumas colunas falam sobre trabalho de mulher. Então, por exemplo, enfermeira, que é o trabalho da cuidadora, né? Em uma coluna, ele chega a falar que escolas de medicina poderiam aceitar mais mulheres. Daí você fica feliz, nossa, já nessa época, né? Já falando de medicina para as mulheres. Mas depois ele fala, porque afinal a mulher, né, já tem facilidade em cuidar, então como ela não vai ser uma boa médica? Então, mesmo para falar sobre algo que seria uma conquista usando um estereótipo, né? Como se toda mulher também fosse uma melhor cuidadora. Essa coluna aqui fala sobre como as mulheres que escolhem casar e ficar em casa têm uma vida muito melhor do que as mulheres que continuam trabalhando. Aqui, né, falando só sobre o trabalho do homem, né, homens que ajudam no lar, como a gente usa essa palavra até hoje, né, quando o homem faz alguma coisa na casa, eles estão ajudando, não estão fazendo a parte dele, né, porque eles também vivem lá, também sujam, mas eles estão ajudando a esposa. Daí aqui tem uma imagem, né, que é o homem com a asinha de anjo ali, que está ajudando a esposa. Sobre violência, essa coluna fala pouco sobre violência. Acho que por ela era uma coluna que era para ter um caráter um pouco mais humorístico, assim, ele não fala muito sobre assuntos tão pesados. Mas algumas falam, acho que umas 3 que eu contei das 70 colunas que eu tive lá para analisar, umas 3 falavam sobre essa questão da violência, e daí puxa muito para a violência doméstica, né? E o que eu percebi, né, quando eu analisei, é que ele falava sobre a violência que a mulher sofria, mas sempre mostrava o porquê que ela estava sofrendo essa violência, né? Como se tivesse uma justificativa. Então, a mulher gritou com o marido e o marido, então, que ele bateu nela, né? A mulher fez um serviço errado na casa e aí que ele bateu nela. Sempre com essa justificativa. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar em quantas vezes a gente vê acontecendo hoje em dia. Então, algo de ruim acontece com uma mulher, qual a justificativa para isso? Ela estava vestindo tal roupa, mas ela provocou, mas ela estava naquele lugar, não era para ela estar lá, era para estar em casa. Então, né, desde aqui a gente vê isso, e talvez essa seja uma permanência que nós temos até hoje, só que com outra cara, né? E aí, como eu tentei passar aqui rapidinho, né, para não atrasar muito, então eu fiz essa pesquisa, como eu disse, pensei em trazer ela para a sala de aula justamente para questionar, né, então mostrar isso, mostrar uma coluna para uma aluna ou para vocês, assim, e ler e pensar, mas é isso mesmo hoje em dia? Ou até mesmo naquela época, era isso mesmo? Ou é a imagem que se gostaria de construir, ou é a imagem que o que gostariam que as mulheres fizessem? Elas não estão interessadas em política,
é melhor elas ficar em casa, trabalhando em casa e não ganhando um salário, né? Então, questionar se era dessa forma mesmo, se é dessa forma hoje em dia, e aí a gente descobre muitas coisas que não era daquela, não é como a coluna traz, né? Ela não é um retrato exatamente da realidade também, não era, e com certeza não é hoje em dia, tirando algumas coisas, né, que a gente ainda precisa questionar e mudar. Bem, eu tentei, como é um trabalho, né, pensando na escola, eu tento sempre trazer por um ponto de vista mais otimista, né, pensar que a gente tem que mudar essa imagem que a gente tem mudado e lutar cada vez mais para mudar ela. Então, eu como professora, vocês na universidade discutindo mais sobre isso, né, e tentar transformar essa imagem que a gente tem. Para responder, né, onde estavam as mulheres na história? Estavam lá o tempo todo. E é isso. Obrigada, Lana. Sensacional. É sempre maravilhoso ouvir você falar e eu falo isso há muitos anos, né? Eu vou pedir, então, vou passar de imediato para a professora Maria de Lourdes para me recompor aqui da minha emoção. Maria, por favor, assuma. Então, obrigadíssima, né, ao convite, a, a Nilvânia, ao DCE, né, os representantes, as representantes do DCE, a Nilvânia, o TFPR, né, muito obrigada. Obrigado por essa tarde, junto com essas lindas e queridas mulheres, né, colegas, amigas, né, mulheres estudantes, mulheres professoras, mulheres técnicas administrativas, né? Muito obrigada por essa tarde tão bonita. Eu também, é um dia, né, o 8 de março, para mim, ele vem tão rápido, no meio de tanta atividade, né, que somos atropelados no início do semestre, com aula, com preparação, né, e aí já chega o 8 de março, e aquele momento que a gente poderia parar um pouco para pensar, para refletir, né, com mais profundidade, ele acaba se diluindo, e a gente vai neste roldão, né? Mas, enfim, então me junto a vocês, né, nessa tarde aqui, para a gente refletir um pouquinho sobre o que a Alana nos disse, e trouxe um belo trabalho, né, pontuando algumas questões que nos fazem pensar. E eu acho que eu consegui fazer um ponto, sabe, trazer alguns pontos, pontuar alguns elementos, né, junto com a Alana. Eu encontrei um trabalho bem bacana de uma professora, veja, é uma monografia, mas ela escreveu sobre a mulher na ciência, né? Não é uma monografia assim robusta, mas ela pontuou alguns aspectos que eu vou partilhar com vocês, né? Eu tomei entre aspas, citei a fonte, então vou partilhar com vocês, né? Então vou fazer uma apresentação aqui, é, é, é algo rápido. Estão conseguindo enxergar? Sim? Por favor, estão conseguindo enxergar? Sim, estamos sim. Então, mulheres na ciência, para tematizar um pouquinho com o que a Lana nos apresentou, né? Eu começo com essa mulher que é uma inspiração para mim, né? A Cora Coralina. E a Cora, ela começou a escrever, né? Embora escrevesse desde os 14 anos, né? Seus contos, mas ela começa a escrever mesmo, né? Depois dos 70 anos. Ela se sentia mais doceira do que escritora. E olha o que ela nos diz, né? Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida. E delas me sirvo, aprendi a viver. Para mim é uma lição de vida, né, para quem nasceu em 1889. E se nós olharmos a vida das nossas bisavós, avós, né, eram tempos rudes, tempos muito difíceis. Então, para mim, a Cora Coralina é uma inspiração, assim como outras, mas ela me fala muito na alma, né? E essas rugas, né?
essa sabedoria aqui da velhice me chama muita atenção. E também tematizando o que a nossa colega trouxe, eu trago para vocês aqui, para a gente pensar, né, um jornal de 1904, né, uma notícia. Um ônibus bateu numa casa humilde e foi apanhar, então ele apanhou assim, uma velhinha de 42 anos. Pensem, né? Uma velhinha de 42 anos. 42 anos hoje, né? A mulher é uma moça, não é? Então, a gente também, conforme, né, nesse período aqui, a expectativa de vida era 37 anos, né? Hoje a nossa expectativa de vida é um pouco acima dos 70. Então, falando em ciência, e a Alana também trouxe, né, que ciência parece que é feita para o homem, o conhecimento é para o homem, tudo é para o homem, né? Ciência também é coisa de mulher, né? E as mulheres participam da construção da ciência, do pensamento científico, desde o advento da ciência, né? Eu pergunto, quantas de nós, mulheres, optamos por fazer ciência como profissão? Né? Tem uns dados, assim, né, não são tão atuais, mas para a gente pensar, né, a Unesco, em 2019, traz um dado, né, apenas 35% das alunas de ensino médio se inscrevem para cursos científicos na faculdade, e as mulheres são menos de um terço do total de pesquisadores em todo o mundo. Em 2020, a Unesco diz assim, as mulheres representam apenas 28% dos pesquisadores no mundo. Eu trouxe um dado aqui da UTFPR, nossa, aqui de Pato Branco, né? Nós temos 3.800 estudantes, entre homens e mulheres, e estudantes mulheres, 1.200. Menos da metade, né? Nós, de servidores e servidoras, nós temos 300. Servidoras, mulheres, entre servidoras efetivas e contratadas, 156. Vejam que nós habitamos num mundo essencialmente masculino, né? E aí, essa autora, Mariane Cortes, ela diz o seguinte, que para compreender a importância da mulher, hoje, é preciso ter uma mínima visão da história da mulher no decorrer da história humana, né? A função de reprodutora da espécie que cabe à mulher favoreceu a sua subordinação ao homem, né? A mulher era considerada mais frágil e incapaz para assumir a direção e chefia do grupo familiar. O homem associado à ideia de autoridade, devido à sua força física e poder de mando, assumiu o poder dentro da sociedade. Assim, é claro que, de uma forma mais complexificada, mas surgiram as sociedades patriarcais fundadas no poder do homem, do chefe da família, né? E no campo científico não foi diferente, né? Historicamente, esse meio científico foi apropriado pelos homens, que assim passaram a exercer a prática científica com exclusividade masculina, né? Então, o mundo científico foi construído sob regras e códigos androcêntricos, né? Cujas características são principalmente a objetividade, a racionalidade, características estas que não se encaixavam nas características consideradas femininas pela sociedade da época, ao longo dos séculos, né, 16, 17, 18, né? Na ciência moderna, né, o conhecimento tradicional feminino foi relegado. Temos exemplos em diversas profissões, né, nas quais isso aconteceu, como no caso da medicina, praticada informalmente pelas mulheres curandeiras, parteiras ou freiras nos conventos, né? E muitas dessas mulheres, né, que exerciam essa prática eram tidas como bruxas, né? E a gente sabe que, né, no período medieval foram queimadas, assassinadas, né, e condenadas. Então, a partir do século XIII, a prática da medicina foi institucionalizada. Com isso, vieram algumas mudanças reveladoras, né, como no caso da obstetrícia, mas deixou de ser uma atividade das mulheres para se tornar uma prática médica e masculina, né? Um pouco adiante. No Brasil, quando olhamos para o histórico de presidentes ou dirigentes das principais agências de fomento à pesquisa e associações científicas, vemos um reflexo, né, porque a autora faz uma fala sobre um teto de vidro,
que invisibiliza a mulher, por causa desse contexto que nós já falamos. Então, desde a criação da SBPC, né, a Fundação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, criada em 48, somente 38 anos depois que houve a primeira mulher presidente, a Carolina Bori. Hoje a gente tem uma plataforma, né, Carolina Bori, que é a plataforma para a imigração, né, que ocupou o cargo, então, em alguns anos, né. Depois, uma segunda mulher e uma terceira mulher. A CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, na qual os nossos programas de pós-graduação estão vinculados, né, nascida em 52, houve 2 mulheres como dirigentes, né. A Associação Brasileira de Física nunca teve uma mulher como presidente, né. E alguns estereótipos de cientista presentes na mídia. Quem de nós já não viu um filme de ficção científica em que aparecem mulheres cientistas, por exemplo, a cientista solteirona, a cientista macha, a cientista ingênua, cientista assistente, cientista solitária, né? Com a exploração desses estereótipos de cientistas, a ficção tende a perpetuar mitos e boatos sobre ciência ao representar cientistas desta maneira, né? E também a autora traz aqui a contribuição científica vindas dos porões e sótãos. Então, desde antes de Cristo, vai trazendo aqui, né, em várias décadas, algumas cientistas notáveis, né? Na ciência brasileira, essa aqui eu que trouxe, né? A Duília de Mello, né, nascida em Jundiaí, no Rio de Janeiro, é hoje uma astrônoma, né, astrofísica e pesquisadora da NASA. As mulheres hoje figuram em muitos documentários, que é interessante a gente buscar. Mulheres na Ciência, edição de 2014, mais atualizada. Pesquisadoras brasileiras que receberam prêmios da Unesco. Mulheres e meninas na ciência, e assim sucessivamente. Então, as mulheres, sim, né, têm estado em diversos espaços, e nos espaços em que elas quiserem fazer história, marcarem a sua presença, né, os seus passos. E, se me permitem, para encerrar, eu fiz uma dedicatória às mulheres hoje, né? Esse Dia Internacional da Mulher, unimos-nos com as mulheres em âmbito global para dizer que nesta emblemática data, para além de comemorações, é um dia para refletirmos sobre nossas marcas, sobre a alteridade, sobre os nossos levantes diários, incluindo dentre estes a conquista por direitos igualitários, desde as lutas das que nos antecederam aguerridamente até o nosso protagonismo na atualidade. Então, que seja um dia hoje de reflexão, de atos, né, que despertem consciências e esperanças, principalmente a consciência em se reconhecer que a sociedade brasileira tem uma dívida histórica no que tange à igualdade de gênero e ao reconhecimento de direitos humanos. E é esse o norte que, diuturnamente, em qualquer espaço, em qualquer data, é dia de luta, é dia da mulher. Então, mulheres, e o que a gente faz agora? O que a gente faz agora? O que a gente faz doravante? Era isso, então, né? Muito obrigada, né, tematizando o que a Lana trouxe, né? Espero, né, ter contribuído com algumas reflexões para, né, tematizar esse dia, em homenagem. Obrigada, Maria. Coisas lindas para a gente pensar. Parabéns. Eu vou passar de imediato, então pode ser você, Paola? Paola dá o canal. Pode sim, Nilvânia. Sim. Boa noite a todos. Obrigada, Nilvânia, pelo convite. Assim, foi uma surpresa até, né? O DCE também, né? Inclusive, a Thaislane é nossa aluna lá, né, do curso, que é um curso historicamente masculino, né? Engenharia Civil, que eu sou coordenadora, estou como coordenadora do curso, né? Mas que vem ganhando cada vez mais espaço, sim, para as mulheres, né? Já tem... eu acredito que no campus mesmo, o curso das engenharias é o curso que tem mais mulheres, né? Mas eu também cumprimento a todos que estão nos ouvindo aí no canal, né? E a vocês, nossas... Alana, parabéns, não conhecia você, mas gostei muito aí dessas reflexões. Deve ser muito boa essa aula. E olha que história, né? É uma coisa que eu não gosto muito, sabe? Tive um professor no Cefet que foi que eu adorei, que é o professor Emanuel, que nossa, ele é maravilhoso.
Mas nunca foi muito a minha área, eu sempre gostei da matemática e da física, né? Mas gostei da sua aula, viu? Parabéns. Boa noite, pessoal. Raquel aí, nossa, conheço a professora Maria de Lourdes, não conheço muito. A Bruna, né, nossa aluna lá, a Rô, que é a nossa youtuber agora, né, virou nossa coordenadora youtuber, nossa ajudante. E o Matheus também, que bom que temos um representante masculino, é sempre bom ter juntos, né, porque acho que temos que caminhar juntos. Eu sempre fui, assim, eu não preparei, assim, uma apresentação, né, quando até colocar debatedora, eu falei, nossa, vou ver o que ela vai falar e vamos conversar. Então, eu vou contar mais, assim, o que eu sou, né. A Nilvânia me chamou para falar sobre como mulher, mãe e gestora, né? Então, eu sou mãe há pouco, recentemente, né? Ainda bem que os tempos são outros, porque eu seria uma velhinha hoje em dia, eu tenho 42 anos, então eu não me considero tão velhinha assim, não. Claro que a gente percebe que com a idade você vai ficando mais devagar em algumas coisas, sim, mas não me considero uma velhinha, acho que eu posso fazer muita coisa ainda, não que as velhinhas não possam, porque as velhinhas têm muita velhinha muito mais ativa aí que muita jovem, e fui mãe agora, então meu filho tem 3 anos, então sou mãe, assim, bem recente, acho que também é um reflexo do que a gente está passando agora, porque eu escolhi, assim, eu vim de uma família que eu tive mais convivência com a família da minha mãe, mas mesmo o meu pai só teve irmãs, só tem uma irmã. E a minha mãe, elas são 4 irmãs. Então, assim, sempre, estudaram, sempre eram chefes, assim, da família. Então, eu não via muito essa questão da mulher, sabe, assim, eu fui vivendo e fui fazendo, tanto é que escolhi engenharia civil e fui, nunca ninguém disse, você vai fazer engenharia civil? Tipo, né, vim fazer edificações, sempre foi uma coisa assim que eu nunca, sabe, não vi muito, não percebo. Mas, com essas suas reflexões, assim, mesmo eu vendo ela sendo assim, por exemplo, a minha mãe fez faculdade, fez graduação, meu pai não. Então, financeiramente, se pensar, ela seria o chefe da família. Mas mesmo assim, ela não sei se por vergonha, ela não deixava isso acontecer. O meu pai para nós era o pai, entende? Mas hoje eu percebo que ela poderia, porque ela assim, ela que a casa, né, se pensar nessa parte de sustentar, ela que trazia mais, né, essa questão. Então, assim, mas sempre teve, assim, essa questão de ser o homem, né, o pai era, né, o pai do meu avô, né, mesmo assim, ela tendo isso, o meu pai era ainda o chefe, tudo era pedir para o pai, é o pai que mandava, e as coisas assim. Mas, ao mesmo tempo, eles sempre incentivaram que a gente estudasse, né, e isso até influenciou na questão do casamento, porque era minha mãe sempre, casar para quê, né? Tipo assim, estude, vai ter sua vida, vai ter sua, né? Então é diferente daquela coluna lá para mim, não ia dar muito certo a questão do casamento. Tanto é que eu demorei para casar também, né? Fiz toda a graduação, mestrado, doutorado, e daí o casamento veio depois, né? Os filhos também. E agora é um desafio, assim. Eu acho que a gente, às vezes eu falo assim, para que aquelas mulheres foram queimar o sutiã, gente? Porque a gente fica quase louco com tanta coisa que a gente tem para fazer, né? Porque querendo ou não, por mais que assim, o homem ajude, né? Como você falou, eu ainda falo essa frase mesmo, eu falo, ele me ajudou a fazer isso, ele fez almoço, mas gente, a gente divide a casa, né? Se for pensar, né? Mas eu ainda falo assim, sabe? E realmente ainda cabe muita coisa para a mulher, porque querendo ou não, o filho, mesmo nessa idade que o Gabriel está, por exemplo, ele é a idade da mãe, né? Psicologicamente é a idade da mãe, até a gente tem que cuidar para não ficar muito assim, para ele não criar aquele complexo de Édipo e achar que se apaixona pela mãe, não vai mais se apaixonar por ninguém, né? Mas, então ele procura muita gente, né, o filho. Então, assim, você não tem como você deixar essa parte, né? E eu sempre, então, eu fui casar com, sei lá, fui ter filho com 38 anos, 39, até lá, eu fui focada no trabalho. Então, para mim, é muito difícil essa parte ainda, dessa parte de ser a mãe e até de ser mulher como mulher no casamento, porque eu sempre foquei muito no trabalho, né? Então, assim, às vezes deixar, assim, eu sei, ainda mais como gestão, a gente tem muitos compromissos, assim, né, com outras pessoas, a gente coordena, né? Então, assim, precisa ter uma dedicação, assim, um pouco além do que só, se fosse a docência, né? Mas, a gente consegue, né? Eu acho que a gente tem... A gente vai fazendo, vai achando um jeitinho, mas uma coisa que eu acho muito importante, trabalhar junto, sabe? Ter essa busca, assim, porque por mais que eu trabalhe num departamento, assim, ainda é muito masculino, sabe? Se você olhar, nós somos em 22, nós temos acho que 5, 6 mulheres, né?
mas mesmo assim a gente trabalha em conjunto, então deixar com que o outro, né, trabalhe, te ajude, então isso me ajudou muito, né, me ajuda muito, então acho que eu trabalho em parceria, eu acho que a parceria assim, é o importante, em qualquer coisa, né, a gente buscar isso, né, e sim, buscar sempre esses nossos sonhos, que se a gente quer, né, se você gosta, eu acho assim também, também estereotipou muita mulher que não quer ser mãe, não quer ficar em casa, ou não pode, né, tipo, tem que trabalhar. Não, trabalhar fora. Eu acho que cada pessoa tem que escolher o que gosta, né? Se você se sente como uma mulher gostaria de fazer, né, estudar como eu, fui fazer engenharia civil, mas quis seguir a área de docência, já também, faça. Agora, se você gosta também de ficar, né, de ser esposa, de trabalhar, fazer serviço doméstico, eu não sou muito fã, não gosto muito, gosto de cozinhar, mas, varrer eu não sei, eu acho terrível, aquilo fica tudo sujo, então é uma coisa que eu não sei fazer, sabe? Mas se você gosta, também acho que não tá errado, né? Eu acho que a gente deve lutar, sim, para a gente ter direito a fazer o que a gente quiser, sem ter culpa, né? Sem sentir, assim, que a gente não tá fazendo o melhor, a gente dá o melhor, sim, da gente, quando a gente não consegue fazer, porque tem alguma coisa, mas a gente também não deve deixar a vida da gente também de lado, né? Tem que cuidar da gente, sim. Às vezes eu fico meio preocupada, agora eu devia estar trabalhando, cuidando do Gabriel, não devia estar aqui fazendo a minha unha, ou fazendo, não. Mas eu acho que também eu gosto dessas coisas, sabe? Que você vê que não é uma coisa só feminina hoje, né? Como a Lana comentou, naquela época era, mas hoje você vê homens também em salões, porque, né, até pela questão de higiene, né? Tem várias outras questões aí que são abordadas. Então, eu queria, assim, deixar essa minha reflexão nisso, assim, que eu até me sinto uma pessoa muito feliz, assim, por ter escolhido essa profissão, nunca ter sentido muito essa aversão por eu ser mulher, né? Ter conseguido chegar na gestão e agradecer também aí a Nilvânia, que é a nossa, né, minha chefe maior ali, a Cleones também, que é a mulher, e acho que elas entendem também, ajudam a gente aí a levar esse papel. E parabenizar nós, sim, a todos, né, as mulheres que as nossas ancestrais aí que vieram, que conseguiram tantas coisas aí para nós, né, e que nós possamos cada vez mais sermos mulheres, sermos mães, dirigirmos, né, não só o país, não só as instituições, mas principalmente a nossa vida, da melhor forma, assim, para a gente, que a gente consiga realmente se realizar como pessoa e como mulher. Muito obrigada, gente. Obrigada, Paola, pelas palavras. A professora Raquel Guimarães, por favor. Bom, pessoal, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Minha ODCE, obrigado por esse momento aqui. É a primeira vez que eu estou num evento para falar sobre a mulher, apesar de acompanhar, então eu agradeço muito a oportunidade e principalmente para falar do tema que foi proposto para mim, né, que é mulher, mãe e líder em pesquisa, né? É um tema que traz bastante responsabilidade para falar, né? Colocar um rótulo, assim, porque eu vim aqui fazer um relato pessoal, então eu não vim trazer dados, né, como foi colocado aqui, mas eu vim fazer um relato pessoal e eu vou, o tempo é curto, eu vou fazer uns apontamentos de algumas dificuldades e talvez coisas que pudessem ser melhores para a gente. Então, eu sou Raquel Guimarães, eu sou mãe de um menino de 4 anos, e vou fazer aqui um pequeno relato, experiência, né, pessoal, do que é ser pesquisadora mãe, ou mãe pesquisadora, o que é ser pesquisadora brasileira e mãe, e como que é ter essa inserção internacional também, né, que foi um dos motivos que a Nilvânia colocou esse convite de como fica essa questão de liderança de um grupo internacional. Então, eu já tinha uma inserção na pesquisa internacional antes de me tornar mãe, e o meu mundo, como falou a professora Paola, basicamente girava em torno da pesquisa e do trabalho, muito masculinizada, porque, né, eu
eu sou da área da agronomia e eu trabalho com física do solo. Na organização em que eu lidero esse grupo de pesquisa, 10% são mulheres, no máximo. Então, eu era muito masculinizada na minha forma, né, muito retilínea na forma de fazer as coisas. E aí, então, né, eu engravidei, essa gravidez ela foi muito postergada, porque muitos pesquisadores homens, né, que eu convivo, me desencorajaram a ser mãe, apesar de ser uma vontade minha, porque o filho, ele vai atrapalhar a pesquisa, né, o filho, ele não é bem-vindo para a carreira da pesquisadora. E aqui eu faço um parêntese sobre talvez não, é um preconceito, né, um rótulo que o pesquisador tenha dentro aqui da nossa sociedade, né, na minha concepção, de que se você não se doa 100% para aquilo, o seu tempo 100%, você é menos. Você não é um pesquisador completo se você não faz isso. E aí, ser mãe, você vai ter que dividir, né? Então, essa frase, né, de que o filho vai te atrapalhar, ela é uma frase forte, eu acho que é uma frase ruim, mas no sistema em que a gente vive, ela pode se tornar verdade, né? E aí é sobre isso a minha experiência que eu vou falar um pouquinho aqui. Então, basicamente, há uma desqualificação, né, no meu ambiente quando eu me tornei mãe. Das pessoas não te chamarem mais para eventos, porque você não tem mais aquela disponibilidade, aquela flexibilidade que você tinha antes, né? E isso vai cada vez menos te deixando inserida dentro daquele mundo. Isso não acontece com uma frequência muito grande, mas ela acontece e é bem ruim. A criança, ela não é socialmente aceita na maioria dos lugares, parece, né? Essa impressão, assim, a criança, ela atrapalha o mundo adulto, né? Então, isso coloca o entrave dessa questão da inserção, principalmente da pesquisa, né? E da mulher mãe. De fato, ser mulher pesquisadora e líder do grupo de pesquisa ali é um desafio enorme. E fica muito difícil porque o pesquisador, ele precisa de tempo de contemplação. O trabalho do pesquisador é muito semelhante a um trabalho de um artista, ou de outra profissão, enfim, de que tem partes determinadas ali da pesquisa que você precisa contemplar. Então, você precisa contemplar os seus dados, ou se você está pensando num projeto, você precisa contemplar, e você precisa de tempo para contemplar aquilo. E, às vezes, é lavando a louça, às vezes é tomando banho, às vezes, enfim, fazendo alguma coisa que não um trabalho burocrático, né, que você está fazendo ali, das 9 às 5, das 8 às 6, enfim. E aí a gente tem, né, o pesquisador vai, como todas as outras profissões, a gente tem aquele horário, e o pesquisador, ele não vai naquele horário, ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana, faz parte, é característica, talvez, né, de algumas pessoas. E aí, quando vem o filho, esse tempo de contemplação, ele some, ele desaparece. E porque tem, né, dois motivos. Um, porque quando você chega em casa tem um ser ali que depende completamente de você. E outro, porque você fez o segundo trabalho teu, talvez que seja o número 1, que é cuidar desse filho, você está cansada no outro dia. E a criança, ela não vai no tempo de 9 às 5, ela tem o tempo dela, né? Então, o ser mãe é um trabalho duríssimo, que é sem pausa, e a sociedade não vê, não aceita, talvez, que isso... Não aceita, talvez, não aceita que esse é um trabalho... talvez o principal, né, que a gente está, a mãe, o pai, todo mundo que está em volta está criando pessoas para serem seres humanos, né, indivíduos completos que vão depois avançar na sociedade, né. E aí, com tudo isso, a gente tem muitos entraves, né? Então, por exemplo, a licença é de 6 meses. Eu sou uma das privilegiadas que tem licença de 6 meses. Tem mulher que não tem, né? Nem longe disso.
e eu optei por amamentar meu filho por uma amamentação prolongada. Mas, veja, com 6 meses era amamentação exclusiva, depois dos 6 meses até 1 ano, o leite materno ainda era o alimento principal dele, a gente não tem creche na universidade, e aí isso fazia com que eu tivesse que ordenhar para ele ter o leite em casa, ou que eu tivesse que almoçar em casa, ou mais vezes em casa, então aquele cansaço que já vinha da noite, aquilo não parava durante o dia, o tempo de contemplação foi, né? Os serviços burocráticos, né, quando a mulher retorna da licença maternidade, pode acontecer 2 coisas. Ou olha, você... Porque quando a gente sai de licença, a gente perde todas as comissões que a gente estava. E aí, quando a gente retorna, quem que não está fazendo nada? O fulano, né, que voltou. Ou as pessoas podem também ter uma visão que também não é muito legal, que é o do... não, ela tá com a criança pequena, então não vamos dar o serviço para ela. Mas é de uma forma um pouco desqualificada, eu acho. Não vamos ajudar ela a se reerguer, sabe? Vamos deixar que ela dedique o tempo à pesquisa dela, ou, enfim, qualquer outra coisa que a extensão, né? Eu estou falando aqui da pesquisa, que é o tema que foi colocado. O filho, ele não é uma escolha individual, como um estágio sabático, sabe? Que a gente vai fazer, o pesquisador. Olha, eu vou passar 1 ano fora e vou fazer, e aí quando ele volta as coisas podem estar um pouco diferentes. Quando a gente sai para a licença maternidade, as coisas voltam e estão de cabeça para baixo, o laboratório já não é mais o mesmo, os orientados estão desorientados, porque a gente tem um substituto para as aulas, mas a gente não tem um substituto para levar as pesquisas do laboratório, ou para orientar os teus orientados, então a coisa... vai demorar muito tempo para se reerguer. Eu saí de licença no meio do semestre e voltei no meio do outro, então isso fez com que eu perdesse um ciclo de orientados, isso inclusive teve um impacto na minha avaliação do servidor, por eu não ter orientado o TCC, estágio, porque não tinha como, era impossível, né, pela questão do tempo. E aí, ser pesquisadora, eu já estou concluindo, acaba virando um rótulo, ser mãe, né? Acaba virando um rótulo. E eu fui e sou ainda, muitas vezes, considerada incapaz por ser mãe. E vou explicar. Todas as vezes que eu tenho talvez um argumento não agressivo, ou quando eu digo agressivo, não é no sentido da agressividade da palavra, mas um pouco mais forte, se eu não tenho esse comportamento, é o teu instinto materno. Você está amolecida, você, né? Então, assim, e tudo muitas vezes as pessoas desqualificam os seus argumentos porque você é mãe, porque você tem instinto materno, e aí a gente começa a não ser chamada para algumas coisas porque você é considerada fraca. Então, isso é bem ruim, e isso é uma coisa bem da nossa cultura aqui, falando de Brasil. E o mundo, ele não tolera o atraso por ser mãe. Então, eu aprendi muito duramente, não aconteceu uma vez só, de que se eu não pudesse não pudesse atender um compromisso, porque o meu filho, ele passou 2 anos e meio acordando 10 vezes por dia, todos os dias, e se eu dissesse assim, olha, eu não vou poder atender esse compromisso porque o meu filho, ele não está dormindo bem, e eu não estou dormindo bem, e eu não tô conseguindo. Seria muito melhor se eu falasse que eu estava com dor de barriga. Essa é uma desculpa não, um motivo, uma justificativa aceitável. Você aceitar o tempo do seu filho, né, ir pelo tempo do seu filho, isso não é aceitável. E aí as pessoas vão te falar, vão te culpar porque você não terceirizou, porque você não fez treinamento A, B e C, porque você, sei lá, não fez muitas coisas, porque você optou... gente, não estou querendo colocar carga nas mães, pelo amor de Deus, né? As mulheres não precisam de mais cargas do que já tem, mas, assim, um relato, né, pessoal. E assim, todas as vezes que as pessoas me viam cansada, vinha com alguma coisa assim, mas você tá assim porque você escolheu, foi uma escolha sua. E a mensagem aqui é que é a escolha da criança. A gente pode optar por ter o tempo, aceitar o tempo da criança, né? Eu quero concluir, já, né, muito passada do tempo, com um exemplo positivo.
Então, nesse grupo que eu lidero, a gente tem um workshop que acontece num lugar do mundo a cada 3 anos. E quando o meu filho estava quase completando o ano, aconteceu um desses workshops, ele foi na Irlanda, e eu disse assim, olha, eu amamento ainda e eu não vou poder ir. E aí eles falaram assim para mim, Raquel, a gente quer que você venha, o que você precisa? E aí, desde cadeirinha do carro, me buscaram no aeroporto, me arrumaram toda uma operação para eu. O evento é todo no campo, esses eventos, né? São todos no campo. Me levavam as horas que eu precisava para amamentar. Eu chego a me arrepiar, gente. Deveria ser uma coisa corriqueira, né? Mas me levavam para amamentar quando eu precisava, me levavam ao hotel. Então, foi uma verdadeira operação. E a partir disso, porque esse grupo de pesquisa faz parte de uma organização maior e que também tem um congresso a cada 3 anos, e é majoritariamente, como eu falei, né, 90% de homens, agora, por conta, né, dessa experiência que eles tiveram, vai ter cuidadora no próximo evento, para que as mães pesquisadoras possam levar seus filhos e ficarem no congresso e não precisar gastar o tempo indo até o hotel, né, mesmo que tenha gente. Então, assim, para concluir, a gente precisa de mais tempo. A mulher precisa de mais tempo que está fazendo a pesquisa. Se a data limite são 2 anos, ela vai precisar de 4. Não só a mulher, o homem também, que faz o papel de pai, ele também vai precisar. A gente não consegue, eu não vou mais no tempo que eu ia antes de uma pessoa sem filho ou de um homem. Eu não vou mais nesse tempo. Talvez, quando meu filho crescer um pouquinho mais, eu volte a ir naquele tempo. Porque eu não estou menos criativa, eu não sou menos capaz. Apenas me falta tempo. E é isso, a minha contribuição. Obrigada. Obrigada, Raquel. É muito bom, assim, ver você traduzir em palavras coisas que todas nós já passamos, né? Seja porque tivemos filhos, seja porque tivemos que cuidar, às vezes, de alguém, né? As mulheres são muito também demandadas como cuidadora, né? Quem vai cuidar do pai, quem vai cuidar da mãe, quem vai cuidar de um sobrinho que adoeceu, né? Então, muito obrigada pelo teu relato. Eu vou passar para a Thaís, então, Thaís, brevemente, para daí a professora Rosângela fazer a homenagem para as nossas servidoras e estudantes. Por favor, Thaís. Então, boa noite a todas e todos que nos acompanham nesse momento. Eu espero que estejam todos conseguindo me ouvir. Eu sou grata pela oportunidade, em primeiro lugar, de estar aqui representando tantas alunas que a gente tem, que são maravilhosas, né? E que estão na correria do dia a dia de fazer tudo que demanda a vida de um acadêmico, que não é fácil também, não é mesmo? Eu sou uma acadêmica que sou solteira e não sou mãe, mas eu sei que existem acadêmicas que são mães, que são casadas e que não podem estar aqui nesse momento e que estão correndo atrás das pesquisas delas, querem também uma vida acadêmica, querem um emprego dos sonhos e estão correndo atrás desses sonhos, apesar dos outros sonhos que agregam nesse caminho. Então, assim, eu me coloquei, né, eu enquanto história pessoal, me coloquei dentro de muitos ambientes da UTF-PR, e aí os meninos que encontraram comigo ao longo da UTF devem saber disso, porque eu me meti no Baja quando não era uma coisa que tinha muita menina perdida lá, era menina de civil, não era de mecânica, e se meteu lá, e se meteu para falar, e eu lembro que a primeira viagem que eu fui fazer, um dos meninos por brincadeira, uma brincadeira que é corriqueira e acontece mesmo, quando eu pisei no ônibus, eu era a única menina numa equipe de umas 17 pessoas, acho que uns 17 meninos e eu a única menina. Quando eu pisei no ônibus, um deles falou, pelo menos a gente tem quem vá buscar a cerveja. E aí eu olhei assim, fiquei muito séria na hora que eu pisei no ônibus, respondi bem feio para ele e falei, vai você. E aí já brava, fechei a cara e ali ele entendeu que era o meu limite. Ele tinha passado um limite. Era um limite que eu não aceitaria que fosse passado e dali em diante ele nunca ultrapassou esse limite de novo. Foi uma vez do primeiro contato e depois ele nunca mais brincou com a possibilidade de que eu não estivesse ali para trabalhar e para fazer o que todos estavam ali para fazer. Então, a gente, infelizmente, encara esses momentos, eu, né, a Bruna, que vai trabalhar em construção civil, e tantas outras mulheres que entram em áreas predominantes de homens, se deparam com momentos como esse, e, felizmente, a gente tem se dado força, tem dado força umas às outras, né? Eu venho de uma família que tem muita mulher, então, a minha bisavó lá atrás foi traída,
tocou meu bisavô para fora de casa, resolveu que ia criar os filhos todos sozinha, porque preferia isso do que o desaforo de ser uma mulher que era deixada de lado e etc. Depois a minha avó fez a própria batalha dela. Eu tenho, acho que, devo ter 2 tios, o resto é mulher na família, por parte de mãe. Primas, eu só tenho prima e um primo que nasceu por último, coitado. É só mulher, por ironia do destino, é muita mulher na família. E aí eu entendo que, assim, apesar de tanta mulher na família, a força para que eu conseguisse me meter em tantos espaços masculinos, ela veio de uma figura masculina, né? Então, meu pai, ele foi quem validou a minha voz quando eu era pequena, né? Então, foi quem, quando eu chegava num ambiente ou numa roda de amigos dele para dar uma opinião, nunca falou, cala a boca, não é seu lugar, vai para lá. Foi quem falou, não, senta, quer aprender a jogar baralho? Aprende. Quer jogar sinuca? Então aprende. Você quer estar aqui, aqui também é seu lugar. Não tem por que não estar. Então, meu pai foi a primeira pessoa que me deu essa visão e me deu esse espaço, não me limitou. E a partir dali, onde eu chegasse, então, eu não sabia, não conhecia esse limite até encontrar ele em outros ambientes. E aí chegava chateada em casa e falava assim, nossa, mas disseram que eu não podia falar, disseram que eu não podia fazer. E meu pai falava, e quem disse? E quem te disse que você não pode? Então, toda vez que eu me enfraquecia um pouco, chegava em casa, meu pai fortalecia e falava, não, pode voltar lá e falar que você vai dar a sua opinião. Quando eu fiz o primeiro estágio, eu fiz técnica em design de interiores. Então, eu ia para a obra, quando eu cheguei no escritório, as meninas falavam assim, não vai para a obra, não. Fica só no escritório. Tem o Marcelo, que é o motorista, ele te fala como tá a obra, não vai lá, é horrível. A pior coisa que você pode fazer é pisar na obra, é um ambiente horroroso. E aí tinha 5 meninas no escritório, formadas em arquitetura e em design, e elas falavam, não vai na obra, faz aqui, ele te manda foto até se você quiser, mas não vai na obra. E aí eu falei, não, eu vou na obra, porque eu quero ver, imagina, desenhar uma coisa e não poder ver aquilo crescendo, né, e criando forma, que graça tem eu deixar ali no CAD, não ver e ver por foto uma coisa que eu desenhei, que eu desenvolvi. E aí eu comecei a ir para a obra e entendi primeiramente por que elas não queriam que eu fosse para a obra, porque era, a princípio, um ambiente muito hostil. Mas, aos poucos, não vou dizer que consegui um espaço gigante, mas aos poucos esse espaço foi acontecendo por uma força que vinha de casa, assim, né? Então, tipo, quando eu ficava chateada, minha mãe me fortalecia, meu pai me fortalecia, e aí eu vejo o papel que ambos têm na criação de mulheres mais fortes, sabe? Então, a gente chega, vem desse processo, e eu vim com esse histórico, então quando eu entrei na faculdade e tive que me impor num grupo, um grupo sorteado que tivesse só eu de menina, eu tinha uma bagagem grande para não me calar, quando vários meninos resolviam que não era para fazer aquilo. Então, quando me meti numa equipe que era majoritariamente de homens, não baixei a cabeça, não baixei porque eu tive um histórico, tive uma base, tive uma família que me fortaleceu primeiro. E aí o meu pai cumpriu o papel dele, minha mãe cumpriu o papel dela, e aí fui me desenvolvendo dentro da universidade. E eu sou grata por esses espaços terem aumentado ao longo dos anos, né? Então, a gente antes tinha presidente de atlética, que era sempre homem. Hoje a gente tem uma presidente de atlética na engenharia, que é uma mulher. Então, a gente tem equipes, né, que chegam na Shell e recebe destaques, porque a gente tem capitãs de equipes mulheres que são muito bem representadas e reconhecidas nas Américas, né, que saem da UTF com força para levar ao pódio equipes e desenvolver tudo isso, né? Então, eu acho que as acadêmicas da UTFPR, elas têm trilhado um caminho de fortalecimento e fortalecendo umas às outras e conseguindo fazer entender essa próxima geração de profissionais que, sim, uma vez que eu estou me qualificando tanto quanto eles, eu tenho o direito de ser ouvida tanto quanto eles. E a gente não aceita mais que apenas o fato de ser homem vai fazer com que a gente não tente, com que a gente não se candidate a um cargo, que a gente não tente um espaço, né? Me toca muito a palestra da Alana, porque eu sou de São Paulo, né? Então, quando a gente está no colégio, a gente vai em vários museus. E tem a Fundação Emma Clabin. Eu não sei se vocês conhecem a Fundação Emma Clabin. Mas a Emma Clabin, ela ficou como herdeira da cadeira do conselho do pai dela nas indústrias Clabin. E a Emma Clabin, lá atrás, né, acho que em 46 faleceu o pai dela, ela não tinha o desejo de casar. Então, ela se dedicou aos gostos. Ela gostava de artes, ela gostava de artes plásticas, entre outras coisas, e a cadeira empresarial. Ela se dedicou a isso, construiu
a casa que virou a Fundação Emma Klabin, né? E desde o princípio, então, eu acho curioso que tenha saído a coluna muito perto da data que o pai dela faleceu e que uma mulher assumiu a cadeira do conselho sem o desejo de casar. Então, a indústria Klabin tem uma proximidade tão grande com um jornal que incentivava tanto o casamento, e aí a herdeira do conselho da indústria Klabin fala, eu não quero casar, eu não vou casar, não é meu desejo. E vou ocupar essa cadeira do conselho, vou ser empresária e sem formar família, porque não é o que eu quero, né? Em 46, imagina. Que força, né? Então, são mulheres que marcaram enfim, meu tempo de colégio e que fez eu lá atrás ver, né? Que era mais, eram várias possibilidades. Como a professora Paola disse, o direito de ser quem você quiser. Você não quer casar, você não casa. Você quer ter filho, você tenha, não quer. Também que ninguém te julgue porque você não quer ter filhos, né? Então, eu espero, né? Eu tô quase saindo da UTF, mas eu espero que a UTF continue evoluindo nesse sentido, que as meninas encontrem cada vez mais espaço, que quem vem como caloura não tenha medo de ser pesquisadora, não tenha medo de estar dentro dos espaços que a gente tem, das equipes que a gente tem, que sejam cada vez mais meninas e mulheres dentro das equipes, dentro dos projetos, para que a gente tenha uma visão mais igualitária, para que também o projeto e toda a estrutura de dentro do projeto não seja só 2 ou 3 mulheres ali dentro, mas sejam uma cultura de projeto, cultura de empresa júnior, cultura de todo o âmbito acadêmico que reflita a visão dos dois, né? Então, eu vou agradecer a oportunidade aqui, como eu disse mais uma vez, não tenho a visão de tudo que passam as meninas, porque muita coisa eu não passo, muita coisa eu não passei durante a graduação. Mas se eu puder incentivar e dizer que estamos abrindo espaço e que a gente não desista, apesar do quão difícil vou dizer em nome de todas as alunas que eu represento aqui nesse momento. E é isso, muito obrigada, Nilvânia. Obrigada a você, Thaís. Antes de passar para a professora Rosângela fazer a homenagem, eu só queria aqui pontuar uma coisa que a Thaís fala, que é muito importante, que o exemplo da Emma Klabin, né, que eu digo que nós devemos querer o que nós queremos para todas as meninas, para as ricas e para as pobres, para as pretas e para as brancas, né, para as altas, elegantes e modelo e para as que não têm esse fenótipo, porque eu vejo assim que muitas coisas elas foram colocadas e elas estão possíveis para as mulheres ricas, para as meninas ricas, para as crianças que nasceram com um pouco mais de sorte, digamos assim, né? Então, a gente deve desejar o que nós desejamos para todas nós. Antes de passar também a palavra para a Rosângela, eu só quero dizer, assim, do fundo do meu coração, de ter vocês aqui comigo, a Alana, a Maria de Lourdes, Thaís, a Raquel, a Paola, Bruna, a Rosângela, porque uma das coisas que cada vez tem ficado mais claro para mim é que a gente se joga como mulher, a gente avança, porque a gente sabe que tem outra mulher. Aonde você precisar vai ter outra mulher para te dar a mão, para te segurar, para te ajudar. E é por isso que a gente se lança, né, Thaís? Quando nós decidimos que nós ia fazer esse evento, já estava as duas tapadas de quero-quero, cheia de coisa para fazer, 1001 atividades, mas nós colocamos que a gente não podia perder essa oportunidade, né? Nem que fosse nós falando para nós mesmas, mas nós tínhamos que fazer. E a gente sabe que tecla que a gente pode apertar e chamar de última hora e pedir uma ajuda, essa mulher, essa colega, essa irmã, essa amiga vai estar lá e não vai nos dizer não. Então, Rosângela, querida, com você a palavra para fazer a nossa homenagem a todas as nossas servidoras, a todas as nossas estudantes, a todas as mulheres que estão nos vendo nesse momento. Por favor, Rosângela. Tá, ok. Uma boa tarde a todas e todos. Obrigada, Nilvânia, pelo convite, né? Realmente a Nilvânia convidou, né? Quando foi na sexta, eu acho, mas assim, eu disse sim na hora, né? Assim, acho que como todas as outras, como você acabou de falar. E isso é muito bacana, né? Porque isso faz parte da gente ser mulher, é uma coisa bem típica mesmo de ser mulher. E a Nilvânia me convidou para fazer uma homenagem, e aí eu pensei o que eu poderia fazer, e eu acabei escrevendo uma crônica, um texto, enfim, aí, sobre o Dia Internacional da Mulher, e que eu quero, então, ler para vocês. Essa é a minha homenagem, na verdade, né? Então, eu começo da seguinte forma, né? Neste ano, confesso não ser muito fácil, né, dizer Feliz Dia das Mulheres.
enquanto somente ontem, no Brasil, 1.086 pessoas morreram afetadas pela Covid-19. Está difícil ser feliz neste tempo, mas, mesmo assim, não dá para deixar de citar ou de falar de uma data tão importante quanto o 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E é por isso que, mesmo neste tempo, vale a pena sim falarmos sobre esse ser maravilhoso que é a mulher. E o que eu poderia falar neste 8 de março de 2021? Eu poderia falar do que é nascer, muitas vezes, com um certo olhar de descaso ou de menosprezo dos que pensam, poderia ter nascido menino. Do que é nascer com uma sina, a de carregar dores e tristezas, muitas vezes tão escondidas dentro do peito. Do que é nascer carregando bandeiras que precisam ser desfraldadas para poderem solenes erguidas ficarem. Do que é nascer insegura, com medo de nas ruas escuras caminhar sozinha. Do que é nascer sem voz, sem vez, num mundo que persiste e resiste em reconhecer a igualdade de gênero, e não só da mulher. Mas eu quero falar das alegrias que é nascer mulher e vencer tudo isso. Quero falar que nascer mulher é tornar-se forte, vencendo o medo de mostrar a cara e o peito. Que nascer mulher é entender que ser dona de si mesmo é ser bandeira, é vencer sinas mal traçadas e, sozinha ou bem acompanhada, caminhar decidida. Que ser mulher é ser cientista ou dona de casa. Que ser mulher é ser o que ela quiser ser, quando quiser ser, onde quiser ser, como quiser ser. Eu poderia falar do que é crescer tendo que se esquivar de masculinos olhares lascivos, de masculinas mãos pegajosas, de masculinas passadas de mão indesejadas. Do que é crescer precisando ser forte, escondendo lágrimas e desejos e sonhos nos momentos de doença e dor. Do que é crescer sabendo que vai ganhar menos, que vai trabalhar dobrado, pois o serviço da casa é seu também. Do que é crescer sabendo que se tiver filhos, sofrerá as dores do parto, e que se não tiver filhos, sofrerá as dores do julgamento, até mesmo de outras mulheres. Mas eu quero falar das alegrias que é crescer mulher e transformar a dor em amor. Quero falar que crescer mulher é tornar-se vencedora frente a doenças e dores, não desistindo nunca e ainda sendo apoio aos familiares. Que crescer mulher é reconhecer que ter alguém ao seu lado que pega junto no serviço doméstico é muito bom. Que crescer mulher é aceitar que está tudo bem se você não tiver filhos, mas também é aceitar que a maternidade, para quem optou por ela, é um construir-se e desconstruir-se, em que se aceitam as mudanças emocionais e físicas e que é um tempo eterno de aprender a se libertar do passado e abrir-se ao futuro. E que, mesmo sendo mães, continuamos capazes de ser profissionais competentes. Eu poderia falar do que é viver sendo mulher, sangrando todo mês no corpo e na alma, do que é ver amigas, irmãs, mães sendo mortas porque simplesmente não quiseram mais sofrer ao lado de um homem, do que é falar a palavra sororidade e não ser compreendida, do que é ser chamada pejorativamente de feminista por aqueles que não entendem seu sentido, do que é ser chamada de pervertida se diz que gosta de sexo, de ser exposta nas redes sociais pelo ex que não se conformou com o término do relacionamento. Mas eu quero falar das alegrias que é viver sendo mulher, compreendendo que mesmo sangrando, levantar-se diariamente e enfrentar as batalhas da vida são coisas próprias de nós mulheres. Que falar que viver sendo mulher é entender-se lutadora, defensora dos direitos e acolhedora das que sofrem. Que viver sendo mulher é compreender que sozinhas não construímos e não somos ouvidas, mas que juntas, como irmãs, somos mais fortes e capazes de mudar esse mundo. Que viver sendo mulher é aceitar que nem todas pensam igual, mas que na sororidade vamos nos fortalecendo.
Que viver sendo mulher é agradecer a todas que nos antecederam nas lutas femininas e nos guiaram até aqui. Que ser mulher é enaltecer e apoiar as que hoje lutam e estão na linha de frente das batalhas diárias. Eu quero falar, por fim, que ser mulher é muito mais do que um gênero. Ser mulher é ser vitória e luta, é ser amor e alegria, é ser e dar vida, é ser calmaria e resistência, é ser frágil e ser forte. Não é um dom, é construção de alma e de corpo ao longo do caminho. É construção que se vai fazendo com um choro aqui, mas com um sorriso acolá, com uma dor aqui, mas uma esperança lá adiante. É construção que se vai erguendo, mesmo com medos, pois a certeza da superação é certa. Por isso, desejo a cada mulher deste mundo, e em especial a todas as mulheres da UTF-PR Campus Pato Branco, um amoroso, mas, sobretudo, reflexivo Dia Internacional da Mulher. Obrigada, Nilvânia. Maravilhoso, Rosângela, como não podia ser diferente vindo de você, né? Então, eu vou, em nome, não vou nem devolver a palavra para vocês, nem mesmo para minha querida Alana, né, que foi a nossa palestrante, mas a Alana, eu sei que ela está sempre à disposição, se quiserem chamá-la novamente para semanas acadêmicas, para outros eventos, né, para a gente continuar com essa discussão. Nesse momento, então, como a gente combinou fazer das 17h30 às 19h, né, vamos cumprir, apesar de a gente ter começado um pouquinho atrasado, estamos cumprindo exatamente o que a gente se propôs. Mais uma vez, eu quero agradecer a cada uma de vocês, por terem se doado, por doarem esse tempo, por estarem aqui, e principalmente pela generosidade, né, das palavras, das falas que todas vocês nos trouxeram nesse momento. Agradeço imensamente ao DCE, né, pela colaboração, pela ajuda, pelo preparo, pela parceria, por tudo que a gente tem feito junto ao longo desses anos, né? E desejo, do fundo do meu coração, que todos os dias sejam dia das mulheres, porque se todos os dias forem dias das mulheres, toda a humanidade vai estar bem, vai estar cuidada, vai estar feliz, vai estar sendo olhada com amor, carinho e atenção. Obrigada, minhas queridas. Até a próxima. Muito obrigada, né? Foi um fechamento, um início de ouro e um fechamento brilhante, né? Ai, muito lindo. Oh, que emoção. E eu tenho orgulho das nossas alunas, né? São brilhantes, né? Colegas, obrigada, né? Vou publicar esse teu texto, essa tua crônica, está muito linda, né?